Então, esse workshop é sobre narrativa visual. E o que seria narrativa visual? Ela significa tudo aquilo que você passa de mensagem através de uma imagem. É uma forma de expressar sentimentos, emoções, comunicar a outra pessoa aquilo que você vai, através de um roteiro, de um texto, de um livro, de uma história, você vai pegar aquele argumento que às vezes é textual ou é um argumento narrado, e você também vai narrar ele mais de maneira totalmente visual. Então, se você pensar no teatro, os artistas eles se expressam de maneira corporal, a maneira como se vestem, o palco, no cinema, toda a infraestrutura que você vê numa tela de cinema também é isso. Então, eu vou apresentar isso passo a passo para exemplificar de maneira melhor o que é uma narrativa visual. Então, na prática, né, o que ela tem que ter o básico da narrativa visual? Cores, formas, símbolos para te transmitir esse significado. Se você olha essa imagem aqui do lado, eu brinco, né, dentro do meio aqui do design e da ilustração também, o pessoal brinca muito que muitas vezes o cliente ele quer tomar conta de você como se ele pudesse entrar no seu corpo. Então essa mensagem que está não é só o desenho que está ali. Se eu tapar, por exemplo, o nome de design e o nome de cliente, o que você percebe dessa cena? Você já percebe que tem alguém manipulando outra pessoa ali, de alguma forma. Na verdade, eu ia perguntar isso para vocês antes de eu mesmo falar, né? Já estou explicando, mas a imagem ela tem que transmitir através do visual ser mais clara. Quanto mais clara ela for nessa comunicação, de cara você vai bater, vai entender a piada, vai entender o contexto, vai entender o que é transmitido através de uma imagem. E essa aqui está bem clara que o designer ali no caso ele está desgostoso, né, em relação à atitude ali do cliente que está achando que está curtindo o momento ali e fazendo o que ele quer, que é de fato ver o resultado, mas ele não está nem aí pro designer no caso, né? E aí você tem diversas aplicações da narrativa visual nas mídias que a gente tem. Vamos pegar desde o início dos quadrinhos, mais de 100 anos atrás. Se eu não me engano, um dos primeiros foi o Tintin, que hoje já é animação em 3D. É, começou com caricatura em jornais de época do século XIX, e até anteriormente a isso, a gente vai pegar livros quase medievais aí com caricatura, mas na hora que a caricatura surge como uma comunicação num jornal, ela começa com uma narrativa de contar uma historinha curta ali, às vezes uma tirinha, para comunicar uma mensagem curta. Mas ela tem que ter uma lógica, uma sequência lógica. Então, tem o Will Eisner, que é um americano que ele cunhou o termo de arte sequencial para a história em quadrinhos, né, que muita gente discutia se até esse quadrinho era uma arte e tal. E aí ele tem livros falando sobre isso, né, da arte sequencial, e como quadrinho ele transmite ideias bacanas assim que você às vezes fica um pouco presa, né, quando você tem um texto sozinho. E aí quando você tem uma imagem que ambientaliza aquele momento ali, direciona o olhar do espectador, vai contando a história de uma maneira que aquilo fique mais gostosa de ser contada ou de ser vista, né? Então a narrativa visual ela tem que levar você para o mundo daquilo que está sendo narrado, daquilo que está sendo transmitido. Então esse é o principal fator, né? A função da narrativa. Aí, caminhando nessa direção, você começa a surgir o cinema, a fotografia, aí da fotografia a animação, o cinema de animação, desde Charlie Chaplin, o início do cinema mudo, aí você vê como é que aquilo era
era trazido para a gente perceber a história, né? Então, Charlie Chaplin é uma coisa muito legal, né, de ser vista, porque como o cinema mudo, na época do início do cinema, você vê que é totalmente visual a forma dele interpretar as coisas, e como não tinha uma narrativa de... não tinha balãozinhos como é na HQ, ou não tinha o som, né, o áudio ainda, até tinha, por exemplo, um texto que entre algumas cenas, de repente dava uma pausa e entrava uma narrativazinha escrita. Porém, a maior parte era a narrativa visual mesmo, da interpretação do Charles Chaplin e de quem contracenava com ele. Ele criou muita coisa que ajudou o cinema dali para frente. E a gente vai vendo essa evolução, até pegar os filmes mais recentes. A gente pode olhar aqui assim para interpretar um pouquinho dessa questão da narrativa. Ó. Só nesse primeiro quadro aqui do cinema, a gente vê que a atriz que está no primeiro plano aqui, que está mais perto da gente, olha a cara de tensão que ela está. Então, o que isso mostra da cena? A outra também, mas ela está mais tensa. A gente percebe que é um navio que tem, provavelmente, ou está num porto ou está no meio do mar. Já começa a contextualizar a história. Aqui num framezinho de animação, a gente também vê dos Jovens Titãs aqui, o Robin aqui num cantinho e os outros acuados num outro canto. Tem uma divisão entre os personagens ali. Isso está comunicando uma emoção também, da mesma forma que a primeira, emoções diferentes. Então, através do cinema, a gente percebe muitas emoções. Eu sou uma pessoa que, às vezes, quando eu gosto muito de um certo filme, série, eu fico absorvido pelas questões ali um tempo depois que eu saio do cinema, ou acabo de ver a série que eu gosto e tal, porque aquilo mexe. Então, esse é um papel, transmitir uma emoção. Então, vocês estão ouvindo aí direitinho? Tá, beleza, então vou seguir. Então, só para resumir aqui, o storyboard ele apresenta essas cenas como se fosse um quadrinho, né? E aí quando a questão do corte da cena, que também serve para representar, era justamente quando você vai mudar muito bruscamente de um cenário para o outro, por exemplo. Você está aqui um plano bem geral, onde você está vendo a quadra de basquete, uma árvorezinha, aí você vai vir por essa cena muito perto aqui. Então imagina que no cinema você tem uma câmera que está lá longe, aí você vai ir para essa outra cena que está bem perto, você vai mudar de câmera. Então tem que fazer um corte. Hoje em dia é fácil, porque digitalmente é só você dar um pause. Mas antigamente era o método de filmagem, igual era rolo de câmera fotográfica, só que era uma câmera com metros de filmagem, era aqueles rolos de filme, e eram cortados de verdade, eram cortados para depois serem emendados um no outro. Então o diretor ele tinha que saber a hora exata de cortar uma cena para depois emendar uma cena com outro rolo de filme. Então esse corte, né, o corta da claquete era para cortar e depois você emendar cenas que estão muito separadas ou que seriam editadas no filme de longa metragem. Por isso que é longa metragem. Era curta metragem, um rolo de filme pequeno. Longa metragem, um rolo de filme grande, onde você vai conectar essas duas, esses cortes, né, em sequência. Aí você entende a importância aqui do storyboard. Se eu tenho várias cenas que foram filmadas em locais diferentes e depois eu vou conectar todas essas cenas para depois aquilo virar um filme, imagina que um dia é gravado num local, outro dia é gravado em outro local, ou mesmo o rolo de filme às vezes queimava por exposição da luz, ou sei lá, armazenamento. E então, quando você tem um storyboard, ele ajuda muito a orientar o que o diretor de arte estava pensando. Aqui eu tenho capa de livro, mas também poderia ser um pôster, né? Aí pôster do próprio livro, pôster de filme, de uma série. Aí você pensa que quando você tem uma imagem só, ela transmite algo que está relacionado a uma história maior. Né? No caso de um pôster, de um filme, ele vai ter elementos daquele filme para você ter vontade de ver o filme. Uma capa de um livro é a mesma coisa. Pode ser que o livro não tenha nenhuma ilustração no interior do livro,
mas a capa ela está sintetizando a mensagem do livro todo. E ela tem o papel de fazer com que a pessoa tenha vontade tanto de assistir um filme, ou né, de ver o livro, de ler, ou de assistir o filme no qual a capa está representando cenas ou o contexto daquele filme. Então você bate o olho, por exemplo, nessa imagem aqui deve ser russa, né? Porque eu não sei se é ucraniana, se é russa, polonesa, mas porque eu não entendo essa linguagem. Mas Parece grego. aqui eu acho que é russo. Eu acho Parece grego e parece russo. ó, Anteikovsk, deve ser russo, né? Anteikovsk aqui. Tem, depois se vocês quiserem ver, tem aqui no Behance, aí dá para dar uma olhada aqui no, no link do artista, né? E acho que é russo, eu acho que esses caracteres aqui são russos mesmo. Se não é russo, é de uma língua parecida ali, ou polonês ou ucraniano. Mas aí então, mas mesmo não entendendo a língua, olha o que eu percebo dessa imagem. Eu vejo que tem pessoas aqui com um capuz escuro, atrás dela como se fossem cavaleiros do Apocalipse, né? Ela está aqui com a mão meio de um pedido, né? Como se tivesse direcionado a alguém que está olhando ela de frente. Você vê um fogo atrás, uma fumaça, com os tons alaranjados, em algum lugar quente, perto de um vulcão ou coisa parecida. Será que não é um ritual de sacrifício? É nisso que a gente já começa a ter curiosidade. No caso de uma capa de livro, ela tem que te dar essa curiosidade. Não precisa ser tão explícito a comunicação, né, no sentido de você já sabe o que está falando, mas você ter a curiosidade de ler o livro. Então, ela transmite uma ideia ali de o que está acontecendo. Será que é um sacrifício, um ritual? O que está acontecendo na história dessa moça? Então, eu vou querer ler esse livro. Então, é esse o apelo visual dessa narrativa de uma capa ou de um. Poderia ser uma capa de um jogo de videogame, coisa parecida também. Ela tem esse apelo de chamar para o que vem depois, né? Chamar para o jogo, chamar para a animação, para o filme, para o livro. Então, a mensagem ali, ela não necessariamente pode ser uma mensagem tão direta do que está acontecendo, porque tem muita coisa que você só vai descobrir ao ler o livro ou ver a história e tal. Isso aqui é uma ilustração que eu fiz para uma capa não, uma página dupla de um livro, e aqui tem um pouco dessa questão do contexto, né? Quando você traz para o, o leitor para dentro do livro e ele está lendo uma história ilustrada, você pega o contexto do texto ali, você tenta extrair o máximo de informação para você criar a história. No caso, é a história de Zuzu Angel, que tem até um nome de um, é o nome de um túnel no Rio, né? E ela foi perseguida pela ditadura. Aí tem filme dela com a Patrícia Pilar, se não me engano. Eu fiz a capa, fiz as ilustrações de miolo e é para criança, né? É um livro para criança, assim, até 12 anos de idade. E tem todo o contexto da narrativa ali dentro desse ambiente das situações que ela estava vivendo, que no caso aqui é interpretada pela Leoa. O que a gente percebe aqui? Olha o distanciamento entre a Leoa e esse gorila aqui que representa o grupo que está contra ela. Você percebe que nesse distanciamento já tem uma comunicação meio difícil. A cobra que vem chegando do meio do mato, como se fosse da vista de quem está vendo a história, ela começa a entrar e querendo saber da história, porque ela é sorrateira. Qual a simbologia da cobra, né? O que ela transmite? Qual é o signo que a gente consegue perceber aí dessas figuras aqui na cultura geral, né? Do leão, da leoa, a leoa que representa a mãe que briga pelo filho, que é protetora também. Então tem uma simbologia que você passa ali através da história. A gente também vê que os tons azulados, essa névoa, essa coisa obscura aí também traz um certo grau de dificuldade na comunicação entre eles. Então tudo isso é transmitido de emoção ali na história. Se fosse uma coisa alegre, ia ser uma cor mais clara ou vibrante, mas aqui é para justamente ser um momento tenso da história.
que é uma coisa muito interessante, que na verdade ninguém nasceu organizado, né? A gente aprende a ser organizado. Então tem gente que vai falar assim, ah, fulano é organizado e o outro não é. Não, essa pessoa tem uma aptidão que ela tem uma certa organização na cabeça dela, mais fácil de entender as coisas, porém todo mundo pode aprender a se organizar e também agir. Aprender qualquer coisa pode levar um tempo maior, mas é assim que funciona. Bom, então o que seria isso? Aqui começa a entrar um pouco mais de técnica para a gente aplicar tudo que eu acabei de falar aqui. O que tem por trás do que eu acabei de falar, né, nessas aplicações que fazem com que justamente você consiga transmitir a ideia eficiente da narrativa visual. Primeira coisa é composição, né? Regra de composição. Quando você vai fazer um desenho bem simples, vamos supor que você ou mesmo uma foto. Imagine que você vai tirar uma foto, você vai tomar um café e aí você tem um copo de café e um pedaço de pão. Aí você vai enquadrar aquilo ali para tirar uma foto. Os fotógrafos e os pintores e os ilustradores que se prezam estudam essa parte de composição, que é você traçar linhas e que ao longo do tempo o pessoal foi debatendo esses assuntos para falando que o porquê daquilo ali, por que isso faz sentido, por que isso traz o olhar para determinado ponto. Então, por exemplo, uma das regras de composição que é muito usada é a proporção áurea, e também a regra dos terços, que é essa que está aqui na cena, que foi usada pelo Leonardo da Vinci, e que faz você direcionar o olhar principalmente para esses pontos de cruzamento aqui da linha, tanto em cima quanto embaixo. Então você, de propósito, posiciona algumas coisas nesse local, para ser visualmente atraído para aquela área ali. O que está um pouco fora fica em segundo plano de entendimento ou de atenção. Então, estudar composição visual e estudar tudo que eu vou falar daqui para frente em relação às regras, né, e também as técnicas para você ter uma comunicação eficiente, você pode fazer um glossário de termos para você depois pesquisar. Isso ajuda muito também nessa busca por uma organização e também conseguir fazer o que você quer, chegar ao ponto que você quer, de você começar organizando os termos e você entender aquilo melhor, você estudar um pouquinho de cada coisa para você avançar. Então, se anotar cada parte aqui, por exemplo, regra de composição visual. O que seria composição visual? Quais são as regras de composição? Aí você vai encontrar bastante assunto sobre isso. Depois você vai para outro assunto. E nisso você faz um glossário com vários termos que ajuda muito, inclusive na pesquisa, você achar coisa bem específica do que você queira. Aí vamos para as cores. Quando a gente tem uma paleta de cores legal, ou mesmo quando você faz preto e branco de propósito, qual a mensagem que você quer passar? Se é preto e branco é uma coisa meio séria, né? Ou era muito por conta no início, né? Era muito por conta do custo ou por não ter possibilidade e antes de ter cores variadas para você imprimir, como é hoje em dia. Mas por isso era tudo meio preto e branco no início, assim, bom, no século passado, por exemplo. E hoje é uma questão de escolha também, estética. Eu quero passar essa coisa meio vintage, ou antiga, ou uma seriedade, porque quando é preto e branco ali eu não tenho nada de colorido, é meio um tom meio sério, ou contrastante. Então quando você escolhe as cores, você também passa emoção pelas cores. As cores de uma marca, por exemplo, elas não são escolhidas de propósito, sem propósito, na verdade. Se você for ver as marcas de comida, McDonald's, assim, de fast food e coisas parecidas, é tudo laranja, amarelo, vermelho, porque são cores que remetem à fome, à vontade de comer. Coisa que é calma é azul, como essa noite estrelada aí do Van Gogh. Então, qual é o clima que eu quero passar através das cores? Quando você escolhe uma boa paleta de cores, você vai impactar também as pessoas que estão observando a sua narrativa visual também para um contexto.
como a gente estava vendo aquela capa de livro que era alaranjada, parecia que estava perto de uma fornalha ou de um fogo, de um vulcão, assim, alguma coisa parecida. Pode ser um ritual, é o que eu supunho que seja aquela narrativa lá. E aqui a gente está vendo uma cena de tranquilidade, uma brisa talvez que é o que ele quis representar aqui nesse movimentozinho do ar, né, do céu. Então, qual a impressão que tem ali? Então, é isso que a comunicação através das cores acaba fazendo com que o espectador sinta também o momento, o clima, a atmosfera do que está sendo passado ali. E pensa nisso no cinema, né? Porque o cinema e a animação, ela é coisa em movimento, né? É tudo isso expressado com movimento, com muita informação visual, mas de corte em corte, de cena em cena. Às vezes você tem que mudar o clima, às vezes tem que mudar a cor, a temperatura de cor. Perceba isso na animação, quando vê de novo, perceba isso no filme. É muito legal ver uma aula assim, para depois você também perceber quando você estiver vendo um filme ou assistindo uma série, ou mesmo num quadrinho, perceber essas coisas é muito legal. E também perceber se o quadrinho não é tão bom assim, ou se o filme não é tão bom assim. Quanto melhor, vai ter mais do que eu estou falando aqui. Tudo isso que eu estou falando até agora, quanto mais em camadas for, quanto mais complexo no sentido de pensado, melhor o filme é, melhor a transmissão do conhecimento ou da ideia, né, do contexto do filme. Aí vem a luz e sombra. A gente pode ver muito filme que foi baseado em quadros antigos, em quadros da época do Rembrandt mesmo, coisas centenárias aí, e que são caras que desenvolveram isso antes da fotografia, antes de ter uma referência fotográfica. A pessoa percebia aquilo no ambiente real e ela traduzia isso na pintura, e ela ia testando. Foram os desbravadores, todos esses que começaram a testar técnicas de pintura para ter um mais realismo ou uma atmosfera mais interessante, principalmente na época do Renascimento, lá na Itália. Por exemplo, o Da Vinci é ele que descobriu a perspectiva atmosférica. Então vamos pular para ir para outra cena, mas ficou claro aqui essa questão da pintura, né, que essa questão da representatividade assim do quadro, né, que os estudos de pintores antigos eles faziam com que a pintura também fosse uma coisa muito relevante para as próprias mídias que vieram depois, como o cinema, né, porque o aprendizado que vai vindo desde os homens da caverna, na verdade, pintura rupestre lá, até hoje, tudo é agregado para você chegar à qualidade que você tem hoje, também de narrativa. Aí você tem aqui a sequência coesa. O que seria a sequência coesa? Numa história em quadrinho, que você precisa ter uma sequência lógica, ou também no cinema, quando vai de uma cena para outro, de um quadro para outro, seria bom você, antes de fazer um quadrinho desse, por exemplo, criar todos os argumentos numa folha, todos os esboços separados para que aquilo fosse representado ali e, e nessa sequência você conseguisse juntar as coisas de uma maneira que tenha sentido, que tenha lógica. E muitas vezes a gente vê coisas sem pé nem cabeça. Porque, por exemplo, um personagem está numa cena, ele vai para outra página, aparece um personagem do nada que não foi apresentado e você não sabe quem é aquele personagem ali, quem é ele, por que ele está ali, ou um cenário que muda repentinamente de um lugar para outro. Você tem que ir aos poucos mostrando, ou apresentar com um balão, com algum texto ali para referenciar aquele personagem que entrou, ou você vai mostrando aos poucos o ambiente também para que a história faça sentido e você entenda por onde que o personagem está entrando, está saindo. Então você tem que, às vezes, fazer um planejamento ali, uma planta baixa, um desenho ali de cenário, indicando por onde que entraram, por onde que saíram, o que tinha naquele ambiente, ou se foi de um país para outro, por quê? E qual o caminho?
Exemplo, eu vou sair de uma ilha para outra ilha. Aí, de repente, o personagem ele sai de uma ilha, aparece em outra ilha, e só que ele não pegou nenhum barco, ele nem foi nadando. E a gente sabe que o ambiente é no meio do mar. Então, tipo, tem que ter conexão entre as coisas, né? Então, para uma sequência ser boa visualmente e a narrativa funcionar, tem que se pensar nisso. E esse aqui é um quadrinho do Will Eisner também, que ele que é o cara que cunhou tal da arte sequencial, né, esse termo, e ele é um cara que entende muito bem disso. Então, se você vê os quadrinhos dele, tem bem essa narrativa que o cinema aproveitou muito também das coisas que ele, se eu não me engano, ele era de Nova York, então é um cara que ele influenciou muitos cineastas, muitas pessoas dessa área também. E aí é uma questão de troca de ideias muito grande entre o cinema, entre as artes, né? De um modo geral. Então ficar atento a essas coisas é legal também para que a narrativa seja bem feita. Aí aqui uma coisa que qualquer um pode fazer. Você pega a sua câmera do seu celular agora vai tirar uma foto. E aí você direciona o que você quer contar na sua foto. No caso aqui, o que a gente vê da hierarquia visual? Poderia ser elementos, né? Eu falei anteriormente de você tirar uma foto de um prato de comida ou de um copo de café e um pão. Você imagina aquilo lá enquadrado na sua cena ali da máquina fotográfica, né? Ou do celular, e dentro daquele enquadramento, que no caso desse aí é vertical, você está querendo passar uma mensagem. Essa está bem óbvia que é o objeto que está na mão ali da pessoa. Não é o relógio dela, não é a camisa, mas a camisa ajuda a dar um contraste entre a mão e que está segurando o objeto e o próprio objeto que é escuro. Então, essas camadas de conhecimento e de objetivo ali nas regras ajuda você a ter uma qualidade maior na sua mensagem. Então, por exemplo, se eu desenho um desenho que eu só estou copiando, se eu pego essa mesma imagem aqui e faço um desenho dessa imagem, aí todo mundo fala que tá assim, pô, tá perfeito, igualzinho. Mas eu só copiei alguém que pensou na imagem, que no caso foi o fotógrafo. Quem tirou a foto pensou no que ele queria transmitir ali de ideia. Ou, por exemplo, no storyboard, o diretor, ou mesmo quem está criando o roteiro ali, a partir do roteiro, ele desenhou essa cena aqui, ou tirou a foto assim, ele está pensando justamente no que ele quer passar de mensagem. Se no roteiro tivesse aparelho, a cena começa com um jovem segurando um aparelho X na mão, corta para outra cena. Então, você vai representar aquela cena desenhada de alguma forma. Então, você mostra isso aí através do seu desenho, da sua fotografia. Então, pensar nesses elementos, na hierarquia do que eu quero mostrar primeiro, o que é irrelevante. O que é mais relevante aí? Aparecer o objeto, que no caso é o que está sendo mostrado aqui, o foco da nossa atenção. O resto, você vê que a mão dele está desfocada, porque o foco da câmera está justamente na mão aqui no objeto. A cabeça da pessoa está cortada, não dá nem para saber quem é essa pessoa, porque não interessa, interessa o objeto ali no momento. Então, a hierarquia é, em primeiro lugar, eu quero mostrar essa mão e esse objeto. Em segundo, pode ficar a camisa dele, outros objetos que não fazem tanta diferença aqui para a minha narrativa. Dá para entender que é uma pessoa, né, jovem. Eu julgo pelo... não tem ruga na mão, não tem... Então, uma camisa descolada, simples, básica, né? Dá para ver um pedacinho da calça jeans, mas não é o elemento principal. É só para eu entendi que é um jovem e entendi que está segurando o objeto. Então o principal é o objeto. Então tem uma hierarquia aí do que você quer mostrar nessa imagem. Aí tem os planos, né, que a gente chama no cinema de plano, os recortes, os cortes dos enquadramentos, que tem muito a ver com a perspectiva. Então, essa cena aí daquele Bastardos Inglórios, e a gente está vendo uma perspectiva de baixo para cima, que é chamada de contre-plongée, que é justamente quando você está vendo como se você tivesse, por exemplo, embaixo de uma pessoa olhando para cima, né, ou a pessoa é mais alta que você. E isso o que transmite?
uma ideia de poder, né? Uma ideia de poder de quem está acima de você. E quando você tem o plongé, que é o contrário disso, é você estar de cima para baixo. Aí você está observando uma cena de cima. E tem várias outras câmeras, mas isso também ajuda, esses planos de câmera ajuda a ideia da narrativa não ficar monótona. Imagina uma cena, um filme onde a cena está sempre no mesmo plano. Por exemplo, um plano americano, que é da cintura para cima, a pessoa está parada ali e não sai daquilo, não dá um zoom, não muda de cenário, fica monótono, né? Então, essa dinâmica de trocar e da maneira que troca também, na maneira que você observa a cena, te traz também uma mensagem. Aqui a gente está vendo que a pessoa está sendo subjugada pelos dois. Tem duas pessoas em cima de alguém. Né? Então é essa a ideia. Tem um domínio ali. Então isso aí está passando aí esse tipo de mensagem que a gente também planeja com o tipo de câmera. No caso do storyboard, você faz isso também pensando no que você está narrando do roteiro ali, que o diretor de arte está querendo. Então, no caso, o diretor de cinema ou de arte, de uma direção de filmagem, ele, ele já tem isso na cabeça dele e ele já fala o nome do tipo de câmera. Aí você tem que estudar esses tipos de câmera para saber o que você vai desenhar, porque na hora ali ele só vai falar, ó, câmera X, enquadramento X, tal, 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 e vai falando e o cara vai rabiscando ali. Depois, se for necessário fazer um desenho mais aprofundado, ele faz. Estão ouvindo bem? Tudo bem. Então, Sim. beleza. A iconografia, né? A simbologia e ícones que traduzem símbolos para você interpretar uma ideia também. Isso aqui é aquele quadro do Pablo Picasso que é da, se não me engano, da Guerra Civil Espanhola. E o que ele quer passar nesse quadro aqui? É um cenário de horror. Você vê um monte de cabeça de boi, tudo distorcido. Ele pintava, tem muita gente que acredita que ele já pintava dessa maneira assim. Não, ele fazia pintura clássica, fazia, né, desde criança lá ele começou a aprender e depois que ele aprendeu muito é que ele ousou fazer o diferente. E isso daí é para expressar um sentimento. Então, o simbolismo, por exemplo, se você vê uma pomba, vê uma pomba com um galinho no bico. A pomba ela não é a paz, mas ela foi traduzida como um símbolo de paz. Na religião ela é o Espírito Santo, né? Na religião cristã. Então, o simbolismo muitas vezes é necessário para transmitir uma ideia também. E aí isso já é uma comunicação mais subjetiva. Então, demanda também das pessoas. Às vezes, dependendo da cultura, você vai comunicar de uma maneira totalmente diferente. Outro dia eu estava vendo um documentário da Pixar falando que para cada vídeo que ela manda de um filme de animação para cada país, ela tem que mudar algumas coisas de acordo com a cultura do país. Porque o simbolismo, o significado num país e outro, às vezes é totalmente diferente. O comprimento, são muitas coisas. Então tem gente lá na Pixar que na hora de editar um filme, eles modificam algumas coisas. Quer ver esse Divertidamente que saiu? Ele tem uma mudança, por exemplo, no primeiro filme. Né? Na verdade é o primeiro filme. Quando vai passar a cabeça do pai, pensando em que o pai está pensando, quando é no Brasil é futebol. Quando é nos Estados Unidos, eu não sei se é hockey ou futebol americano. Então eles fizeram uma animaçãozinha só para essa cena, separado, por quê? Porque aqui no Brasil o contexto é muito mais do futebol, né, que a gente conhece. Lá é outro. Então, essa simbologia também depende de bagagem cultural. Alguém perguntou alguma coisa? E tá funcionando. Não, não. Então tá beleza. Eu voltei aqui porque eu achei que tinha. Estão vendo aí, né? Sim, certinho. Tá bom. Então é isso, né? Essa questão dos símbolos, vamos para ritmo e movimento.
Geralmente, quando você faz um desenho desse, eu não sei se vocês estão vendo o cursor aqui, ó, eu vou fazer o movimento da onda com o cursor. Esse movimento aqui. Se eu fizesse umas linhas assim só para traçar um movimento da onda, só de eu fazer esse tipo de movimento aqui já traduz esse tipo de ritmo que eu quero passar nessa figura aqui. O desenho, o enquadramento já, essa coisa quadrada quebrada pelas ondas que são curvas, olha como é que já dá. Eu poderia dar um sentido, por exemplo, de contraste, tipo yin yang, né? Eu pintar esse céu todo de preto e deixar essa onda branca. Poderia virar um ícone, por exemplo, de uma marca de skate, né? Ou de surf, né? Uma ondazinha que só essa linha daqui quebrar com esse fundo e contrastar, por exemplo. O ritmo é justamente esse movimento que poderia ser, se for uma coisa muito quieta, você faz na horizontal, faz uma linha horizontal. Se for uma coisa vibrante, você pode lembrar das ondas, as ondas do comprimento de cor, né? Então, por exemplo, o vermelho ele tem uma onda mais alongada. Então, tem outras cores que têm a onda mais curta, mais baixa. Assim a gente vê também, por exemplo, na vibração do som. Então, o ritmo tem a ver com isso, tem a ver com esse movimento mais calmo ou mais acelerado, tom mais alto ou mais baixo. Se for através do som da voz, se eu vou falar com uma vozinha mais baixinha, eu estou transmitindo um certo tipo de calma. Se eu estou falando do jeito que eu estou falando um ritmo mais acelerado nesse momento. E se eu for falar mais grave, enfim. Essa modulação também tem no desenho, também tem na imagem, que a gente, através do ritmo, a gente consegue também mostrar essa narrativa aí para um ambiente calmo ou acelerado, ou meio termo, para mudança, né, de fala. Então, isso também é uma coisa que implementa aí e isso entra nessa cadeia de conhecimento. E nem sempre eu preciso definir as coisas muito bem, porque para bom entendedor, um pingo é letra, né? Tem essa frase. A gente percebe claramente aí que, apesar de não estar tão bem definido, são 3 soldados passando talvez numa trincheira. A gente vê bem rabiscado. Esse é um desenho do Akira Kurosawa, né, que ele era um cineasta e ele fazia os storyboards dos filmes dele, ele fazia colorido e bem assim, bem sujo, mas você entendia. Bem sujo no sentido de não tão bem definido as linhas, porém você entende o movimento e o ritmo da linha. Dá para a gente entender aqui que são 3 soldados. Né? Acho que a maior parte das pessoas, a não ser uma criança muito novinha, que ainda não tem essa simbologia porque ainda não foi transmitida a ela não vai interpretar isso aqui. Mas daqui a um tempo ela começa a ver filme de guerra, né? Deus me livre, mas quem vive em contexto de guerra sabe muito bem o que é isso aí. Então, eu preciso também de uma certa bagagem para eu entender símbolos, né? E até entender também o que eu estou vendo. Porque tem até uma história de que os portugueses chegaram no Brasil e os índios demoraram muito a ver as caravelas, as naus chegando, porque eles não tinham nenhuma representação na memória deles de um bichão daquele tamanho, né? Uma caravela, um navio gigante apareceu na frente deles. Então eles olhavam para a linha do horizonte e não viam nada, só quando chegou bem perto mesmo é que eles começaram a perceber. Então, não sei se essa é uma narrativa real e factual, mas tem muita coisa hoje em dia de neurociência que também aponta para esse caminho aí de que a gente não consegue enxergar, às vezes, uma coisa que é muito distante da nossa realidade. Como uma criança que vai ver isso aqui, vai ver achar que é um rabisco e ela não vai entender que são 3 soldados, né, que estão entrincheirados ali, que estão indo. A gente dá para ver que esse do meio, esse soldado aqui do meio, ele está meio abaixado, pode ser que está na iminência de tomar um tiro. Então ele já está mais tenso que os outros. Né? Então é isso que está passando nessa narrativa aqui para mim, pelo menos. Aí agora que eu quero dar para vocês a tarefinha aqui de fazer um esboço de ilustração, como se fosse uma capa, usando esses elementos que eu já falei. Então eu vou sair aqui um pouquinho.
Aí me falam aí se vocês conseguiram abrir o texto que eu mandei para vocês. Que é esse daqui, é só para vocês terem aí depois também, se quiserem mandar por e-mail depois para mim, o desenho que vocês fizeram. Abri aqui. Abriu, então tá beleza. Então, o que é isso? Você vai, com tudo que eu falei agora de narrativa, pega esse texto aí, vamos ler junto aí, ó. De súbito, a jovem desviou-se de seu trajeto original, percebendo a aproximação de Lord Edward. Temia que seu mais precioso segredo fosse revelado, frustrando assim seu desejo de alterar o rumo de sua vida. Então, vamos pensar aqui nesse contexto. O que seria esse... O que seria o ambiente dessa narrativa aí? Vamos abrir aqui a apresentação de novo. Então, pegue um papel aí, anota tudo que vem na sua cabeça em relação a isso aí. Pensa primeiro no ambiente. Estou falando aqui de Lorde, estou falando de uma jovem, então já tem pelo menos duas pessoas aí. Eu tenho dois personagens. A jovem temia que o seu mais precioso segredo fosse revelado. Ela tem algo que ela esconde. O que seria esse algo que ela esconde? Se eu estou falando de Lorde, eu estou falando de um contexto mais medieval, né? Estou falando de uma coisa antiga que ajuda a contextualizar essa cena. Então, assim eu vou extraindo elementos que eu vou, por exemplo, fazer um cartaz. Poderia ser um cartaz de um filme, poderia ser uma capa de um livro. Eu falei capa de livro, mas pode ser um cartaz também. E o título aí, O Mistério de Eleanor. Onde estaria esse título? O próprio nome, Mistério de Eleanor. Isso se passa em que momento? Né, histórico. Daí você começa a pensar numa pesquisa, numa linha de pesquisa para você fazer. Mas se você tiver que fazer isso rápido, né, no caso, por exemplo, se você encontrasse com um diretor, poderia ser um diretor de arte mesmo, que está te pedindo para fazer isso aí, e ele quer primeiro só a ideia. Você vai fazer um rascunho, um esboço, né, e esquemático mais ou menos. Então pensa nessa imagem aqui por último. Não precisa ser uma coisa muito trabalhada, não. É só no esquema visual, nessa questão do que eu falei de ritmo, de enquadramento. É só uma ideia. Para você pensar assim, o que eu posso transmitir de ideia dentro do contexto desse texto aqui. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês. Tá vendo? Então pensa assim. Ó, esboço mesmo, eu vou fazer um esbocinho aqui rápido. Estou no computador, mas se você estiver aí fazendo no papel, não tem importância. É justamente o que eu estou falando aqui. Não tem nada de fazer muito certinho. Você pode fazer esquemas retangulares, verticais, quadrado. E dentro desse esquema, você pensa nessa história que eu te falei, que eu narrei para vocês, aí você vai enquadrar aquilo ali. Eu vou fazer uma pessoa aqui pegando a maior parte desse espaço, eu vou deixar um espaço aqui para o título, ou vou deixar um espaço menor aqui, um subtítulo, ou eu pretendo fazer uma imagem mais horizontalizada, é uma pessoa de lado, e de repente eu tenho um texto aqui, eu estou dividindo essa imagem em duas partes iguais. É esse tipo de esquema. Depois você vai anotando também, anota tudo que você achar de referência aqui que você tirou do texto. Por exemplo, eu falei de era medieval, então eu penso em castelo, né? Vou pensar aqui uma entrada de um castelo, alguma coisa assim. Eu vou ter essa cena aqui principal, né? Essa imagem principal, e aqui vou ter o título. Ou não, vou botar os dois personagens que eu achei. Então essa aqui é uma ideia inicial para vocês testarem aí, tá vendo? Não é nada muito complicado, é só pensar em tudo que eu falei em relação à narrativa, para você fazer esse esquema aqui de esboço, esse esquema visual bem simples, né? Porque é daí que você vai tirar o resto. Depois eu falo um pouquinho mais disso aí. Então, se quiser me perguntar alguma coisa, me pedir para explicar alguma coisa, eu estou aberto aí também para falar.
Isso aqui é para depois, tá? Agora acho que não dá tempo de fazer isso aqui, mas quando você for fazer uma pesquisa para contextualizar esse texto aí que eu mandei, ou qualquer outro, pensa assim, que a ideia do mapa mental é muito legal para a gente fazer pesquisa, extrair tudo que a gente quer e depois montar essa imagem final, seja ela de qual mídia for, né? Então, no caso aqui é uma ilustração de capa. Aí o que eu fui puxando aqui, ó? Dessa ilustração, eu vou pensar na composição. Aí na composição, tipo de composição, tipo de enquadramento, plano, ângulo. O que eu puxo para cá também? A paleta de cores que eu falei. Vai ser tom de cinza, sépia. Qual é a paleta que remete ao contexto da história que eu contei? Características do layout. É arte digital. No final, né, se eu for fazer uma arte finalizada, não só o esboço, vai ser digital, vai ser aquarela, vai ser algum tipo de pintura, vai ser papel, lápis, vai ser o quê? Né? Você definiu qual vai ser o seu material final, a mídia principal que você vai fazer a partir da sua história aí. Qual é a mensagem que você quer transmitir? Que aí é muito da narrativa, né? Justamente a narrativa visual. Personagem principal esconde um mistério, que no caso desse texto o personagem principal esconde um mistério relacionado à sua própria origem. O que eu posso extrair disso aí na minha pesquisa? Aí eu entendi que o Lorde, né, aquele nome já me remeteu a uma coisa medieval. Então eu vou procurar em cenários e roupas nesse contexto medieval. Aí eu botei aqui condado inglês da era medieval, indumentária típica, objetos e construções de época, clima sombrio, tarde fria, tem sol, não tem sol, é nebuloso, é só um clima frio, sem muita sombra, enfim, contextualizar isso aí. Personagens. Quantos personagens eu quero para minha cena? Ou não vai ter personagem na minha cena? No caso aqui eu pensei numa camponesa ou numa rainha. Eu seria camponesa, rainha ou princesa. E é um lorde, cavaleiro, um cavalo, um rei, né? Lorde, é um lorde. O nome está dizendo que é um lorde, mas eu vou pesquisar roupas da época, tudo que se relaciona a essa época. Aí daqui dos personagens, quem que eu ainda extraio? Eleonor, né, o mistério de Eleonor, eu acredito que ela tem que estar nessa capa aí, se eu botar um personagem. E eu acho que ela tem que ser uma camponesa. Né, porque se ela fosse rainha, ela não ia estar fugindo tanto assim, ela ia ter mais gente para proteger ela. E o Lorde que está atrás dela, o que ele quer com ela? Né? Então, pensa, quando você cria um mapa mental, ajuda muito a você extrair informação para você passar a mensagem da narrativa. Então depois você faça isso. Façam isso com o que vocês quiserem, na verdade. Tiver outro texto, quiser criar uma imagem, a partir disso aqui você constrói essa toda narrativa. Você constrói a sua base de pesquisa. Né? E isso, claro, para você fazer depois. Mas fica aí a ideia. Se quiser alguma ajuda aí para eu falar agora. Então, eu parto do princípio aqui do mapa mental, né? Peguei esse texto, eu Leonor, peguei todas essas informações aqui e comecei a extrair. Aí o mapa mental, ele já é uma extração de elementos do texto. Antes de fazer aqui, para essa apresentação, eu fiz no papel. Então, muito do trabalho começa no papel mesmo, né? E é até bom que seja no papel, senão a gente fica só no computador, também fica meio travado. Legal é você estar em qualquer lugar, de repente com um sketchbookzinho, anotando, sabe, um livrinho, com um caderninho de desenho, que você pode estar na rua, no metrô, sei lá, no parque, onde você quiser, e você está anotando. Tá? A gente tem 15 minutos de chamada. Então vamos lá. Eu acho que dá para apresentar essa parte aí. Então vamos acelerar, porque senão fica mais tempo do que já foi, né? Então, beleza. A partir do mapa mental, o que eu fiz? Peguei todas as informações e fui jogando no aplicativo. Na verdade, eu salvo em pastas, mas também tem um aplicativo que eu estou usando hoje que chama PureRef, que é esse daqui, que é muito legal, é gratuito, tem uma parte paga, mas ele gratuito já serve é muito legal para você copiar e colar e jogar nele
e salvar, porque essa página inteira aqui cinza, ele fica assim, você pode mudar também a cor dele, e você pode agrupar de várias maneiras diferentes, e ele é muito bom para você separar essas referências pelo que você está pesquisando parte por parte. No caso aqui, a personagem, né? Roupa da personagem, roupa de época, diante do que eu já falei aqui no mapa mental. Depois eu fui para referência de ambiente. Aí a referência de ambiente eu fui pegando, era medieval, tudo que vinha. É bom pegar mais quadro antigo, porque senão a gente pega a referência, por exemplo, essas aqui estão muito a ver com o jogo, né? Aí eu posso fazer uma referência muito baseada em alguém que já mastigou uma informação e não aquela que vem lá da origem, né? Então, às vezes, é bom pensar nisso também. Mas vale, por exemplo, para soltar o traço, fazer uns desenhos mais leves e tal, para começar a entrar no universo da cena ali. Aí o Pinterest é muito bom para isso, né? Porque ele também pode salvar imagens lá dentro dele, ou você vai catando as imagens e salvando numa pasta tua também. Aqui também do Pinterest eu gosto muito de começar com desenho de objetos simples, porque quando você desenha, por exemplo, aqui ó, você faz uma forma oval, depois você faz um triângulo bem pontudo aqui, você já fez uma figura, você uniu essas duas partes e já fez um objeto. É fácil você sair do zero e você começar a pensar naquilo que você vai fazer da tua narrativa ali, principalmente quando é desenho, você começar por objetos mais simples, depois você vai para coisa mais complexa. E o termo que a gente usa é de prop. É prop design, que é o termo de objetos de cena para jogos, para game, para esse universo de cenário, né? É para compor objetos de cenário. Então, prop design é o termo usado. Então, fazer um glossário de termo também é muito bom para pesquisa, como eu já falei. Daí eu fui para coisas que podiam ser de lorde, do cavaleiro, né, armadura, coisas assim nesse contexto, e também salvando essas imagens e nomeando em pastas. Depois eu vou para o passo a passo no desenho. Aí quando eu começo no desenho, eu começo a fazer o desenho numa folha de papel e eu vou anotando. Isso aqui foi quando eu comecei com essa ideia, que essa ideia já tem mais de um ano ou dois. A partir daí eu tive essa ideia para a oficina e partir do que eu já tinha feito. Então eu vou primeiro apresentar as ideias que eu tinha feito para uma aula de desenho, para um curso de desenho que eu dava. Então aqui eu já estava anotando, eu sempre faço anotações no papel mesmo. Se for no computador, eu faço em volta do programa que eu estou usando, seja ele qual for. Então é como se fosse um mapa mental também. Eu coloco uma imagem central e primeiro é para sair do zero. Então aqui, olha, não tem nada a ver com o contexto do desenho, mas foi o primeiro desenho que eu fiz nessa sequência. Aqui já tem coisas que tem a ver com a era medieval, e é tudo que você imaginar. Prop design, trinca de ferro, cadeado antigo, poste, tudo que tem a ver com aquele ambiente da época. Aí você vai pegando trecho de filme, série, livro, histórias, música medieval. Você pega tudo que te ajude a pensar com aquela cabeça daquele contexto ali. Daí eu fui adiante. Então já começo a fazer o personagem, sempre faço esse esqueminha. Quando eu não faço, eu me perco também, porque às vezes eu pulo direto pros finalmente, né? E daqui a pouco você vai ver que a coisa não foi trabalhada da melhor maneira. Sempre é bom fazer esquema visual simples, assim, com bonequinho. Você começa com palitinho, de palitinho você vai botando as formas mais volumosas, aí depois você vai cobrindo a roupa e vai detalhando com o final, ou qualquer tipo de objeto, também para cenário do mesmo jeito. É muito melhor você errar e acertar no esboço do que você depois tentar corrigir lá na frente. Imagina uma receita de bolo onde você errou os ingredientes, botou sal em vez de açúcar. Já era. Não adianta você apresentar o bolo, confeitar o bolo, entregar e falar que você é Masterchef se você errou o básico da receita, né? Então é melhor errar e acertar logo no início, fazendo o esboço. Botar tudo isso em prática da narrativa no esboço e depois você passar para o que vem adiante. Continuei nesses desenhos assim, em busca de encontrar o melhor visual para o que eu ia fazer. Aqui já é cenário, aí tem perspectiva, a gente vê aqui ó,
ponto de fuga aqui, a linha do horizonte, aí é estudo de perspectiva. Então, se você for adentrar no desenho, você tem que fazer coisas nesse sentido também, é você escolhendo o que você quer lidar. Que no caso eu já lidava com desenho, aí a narrativa visual é diferente de simplesmente copiar um desenho. Você vai contar uma história com seus desenhos. Então aí tem que ter mais coisas ali, como eu já falei. Então aqui é descobrir o cenário ideal para minha cena. Aqui eu estava com uma ideia de fazer uma escada, uma coisa bem obscura, assim, né? Que eu estava planejando. Aqui tem ideias de tijolos, de textura daquela época. E peguei bastante referência. Planejamento de perspectiva para enquadramento de cena. E sempre fazendo com os bonequinhos, como eu já falei, que isso ajuda muito a entender perspectiva, por exemplo, que é uma coisa que é complicada de aprender no início, né, do desenho. É uma coisa que o pessoal engasga muito. E uma dica é aprender a ver. Aprenda a ver o que você está observando, a você prestar atenção bastante no ângulo de câmera, nessas cenas, na diferença de mudança de câmera, já te ajuda a dar uma diferença de percepção da perspectiva também. É uma ideia boa para aprender perspectiva. Daí eu fui começar a fazer o esquema que eu falei para vocês fazerem hoje. Essa ideia inicial do enquadramento, primeiro eu fiz um desenho bem solto, né? Por exemplo, aqui são duas folhas. Essa na vertical, eu primeiro comecei a fazer o desenho solto e depois imaginar como eu poderia recortar só um pedaço. Imagina que você está na rua e você quer tirar uma foto de uma cena inusitada que apareceu na sua frente, ou você vai fazer um reels, uma gravação. Geralmente, quando você vai postar na rede social, você faz na vertical, faz em pé. Quando vai fazer num livro, a maior parte dos livros também é em pé. Então, você vai enquadrar aquela cena, você não consegue pegar tudo. Aí eu comecei primeiro a desenhar uma cena meio geral e pensar no enquadramento. Eu pensei em chegar esses dois personagens aqui perto desse personagem aqui. Ou seja, essa aqui seria a Eleanor e esse aqui o Lorde. E de repente ele estava acompanhado de alguém também. Então comecei a ter uma estratégia aqui de contar essa história. Aqui nesse lado direito é a continuidade. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Tá, beleza. Então, por exemplo, aqui eu fui desmembrando essa ideia para eu chegar no enquadramento de cena que ia ficar mais interessante, segundo a minha ideia, né? Segundo o que eu percebo daquele texto e como eu poderia transmitir a ideia daquele texto. Aí veio para cá, a gente começa a ver aqui, eu estou querendo fazer essa pessoa espreitada na parede e tentando ouvir alguma coisa de alguém que chega de maneira repentina. Então, por exemplo, aqui a pessoa estaria atrás de uma árvore que já é atrás de um muro. E aqui eu já tenho uma ideia mais elaborada disso aqui. Mas ainda estou, né, se eu tiver mais tempo, eu vou tendo mais ideia. Se o tempo é muito curto, eu não vou ter muito tempo para elaborar isso demais. Então, depende muito do tempo que você tem para trabalhar as ideias. Aqui, como a ideia minha principal era dar isso no curso de desenho, então eu fui justamente mostrando o que eu estou mostrando aqui de narrativa, também mostrar como é que eu colocaria todas as ideias de técnica de desenho. Então, a chamada está terminando em 6 minutos. Dá tempo ainda de eu falar aqui mais um pouquinho? Então vou passar mais rapidinho. Tá? Estão ouvindo ainda? Estou aqui. Tá, então vou ficar de olho na hora. Então, essa ideia eu achei aqui das cenas que eu fui enquadrando, aqui já é uma cena de storyboard. Esses quadradinhos aqui são quadradinhos que a gente separa para fazer os storyboards, e ele é justamente para você planejar. Aqui tem bem uma sequência, né? Poderia ser uma sequência, mas na verdade eu usei como quadros individuais para ver qual seria a cena principal que eu ia usar. E eu fiquei entre essas aqui, ó. Essa daqui é a terceira e a quinta aqui, que foram as imagens que eu escolhi para depois fazer a capa do livro. Poderia ser qualquer uma dessas, mas a que eu achei mais interessante aqui para eu narrar essa história foi essa daqui, essas duas daqui. E aí ficou mais ou menos assim. Essa foi a ideia que eu fiz para o curso de desenho.
e eu fiz todo o trabalho de perspectiva, do enquadramento, da ideia das técnicas de narrativa, o esboço, para depois finalizar o desenho a lápis. E aí, claro, técnica lápis, camada por camada. Depois eu corrigi algumas coisas na perspectiva que eu achei que eu dei uma zoada aí. E aí, para essa aula de hoje, eu parti para um estilo mais específico, como se eu fosse fazer uma capa de um livro mesmo. Aí vem o planejamento da capa. Depois de ter feito todo esse trabalho que eu mostrei para vocês, eu venho aqui para o computador para fazer no programa. E aí está lá, ó, a linha do horizonte, que é a linha de perspectiva, que é a linha do observador da cena. Aqui eu tenho a linha do quadro, que é do enquadramento da capa do livro. Esse aqui é um esboço igual ao esboço que a gente viu a lápis. E eu vou jogar ele aqui para dentro. E aqui a gente tem o título, ó, em cima, o espaço que eu separei. A margem do recorte da capa seria essa vermelha. Então tem uma área de respiro, que a gente chama de sangria também, que vaza um pouco a imagem para o lado. Aqui eu faço um recorte do que eu quero para que saia tudo dentro da capa do livro. Começo o planejamento, começo a definir a imagem. Então, voltando mais aqui, ó, tem um esboço bem primário, bem rabiscadão, de novo. Quanto mais eu desenho, mais eu rabisco, mais a minha ideia fica mais clara na minha cabeça. Então é não ter preguiça e nem apego. É o processo, né? Você vai desenhando, vai fazendo, e vai desapegando a cada passo que você vai fazendo também. Então aqui eu comecei a planejar o castelo, comecei a desenhar o Lorde, já no estilo que eu tenho trabalhado hoje em dia, do meu estilo de desenho. Então aqui não vai ficar com aquele estilo do desenho de lápis, vai ficar com o estilo do desenho para uma capa de livro mesmo, como se eu fizesse uma capa de livro. Aqui eu já comecei a botar a personagem, ver que ela não está com a roupa dela ainda, que vai ser coberta. Eu botei como se fossem uns objetos escondidos dentro de um saco, de alguma coisinha ali que é o que ela está protegendo, que tem a ver com a história dela. Será que isso é um tesouro? Estão vendo a imagem inteira aí na tela? Então tá. Tá bom, porque aqui eu consigo mostrar de forma diferente. Bom, então voltando aqui, ó, o título, né? Eu tenho o título, tenho o enquadramento. Primeiro, esse desenho aqui é esse desenho pequenininho aqui, que eu fui lá e transformei no tamanho exato da minha página. Tudo isso eu também tenho que anotar, porque são os passos que eu estou fazendo. Eu defini se essa página é vertical, se é um cartaz, por exemplo, é um cartaz de cinema, que geralmente é um formato A2. A2 é como se fosse 2A3. Você pega o formato A3, que é 2A4, deita ele e põe mais um em cima, aí você tem um cartazão, né? Um tamanho de cartaz grande. Então, se for desse tamanho, você tem que definir o tamanho lá do seu layout, da sua página, do programa que você for usar, e a proporção. Se a proporção está boa e a qualidade da imagem dá para ser colocada em vários formatos, beleza, né? Isso é uma coisa que você vai definindo quando você vai fazer o projeto para entregar. Então, no caso aqui, eu tenho a capa do livro, aí comecei o esboção de novo. Eu nem peguei o esboço que eu fiz de papel, eu fui no lápis. Comecei do zero e fiz de novo. Aí fui para o cenário, né, parte por parte. A gente vê a linha do horizonte aqui, vê a perspectiva no fundo. Você tem que fazer camada por camada e ir construindo isso. Aqui está o personagem do cavaleiro. Ele está seguindo essa perspectiva aqui também, ou seja, todo o plano de visão que a gente está emprestando para a cena. Então ele está dentro dessa linha daqui, vindo desse ponto aqui, ó, que é a perspectiva. Eu não sei quanto que vocês entendem aí de perspectiva, mas é só para contextualizar. Olha aqui a regra dos terços, está vendo? Só que ela está na vertical. Ó. Esses pontos aqui, lá na frente, vão fazer mais sentido, inclusive que eu vou poder recortar só a imagem aqui na horizontal também. Aí eu tenho a personagem principal, que é a Leonor. Ela está começando a aparecer aqui bem rabiscada, mas não está definida ainda. E eu coloquei esse objeto misterioso na mão dela, né, que sei lá o que se passa, mas é alguma coisa que ela esconde. É isso que eu pensei da história assim, para poder contextualizar. E você vê que o Lorde está com a carinha de que ele percebeu alguma coisa vindo aqui de trás do muro.
né? Então ele, opa, percebeu algum som aqui e ela também fica preocupada. Então vamos botar a cara dela de preocupada. Então eu comecei a pensar no rosto dela, com o rosto aqui de tensão, né? Modifiquei um pouco o rosto depois, que eu não tinha feito o concept art da personagem, ou seja, a definição da personagem, de qual seria exatamente o rosto dela, ainda era uma ideia, né? Até porque não tinha mais nada além disso. Aqui eu ainda estou trabalhando as camadas, tanto de um personagem quanto de outro. Já começo a definir um pouquinho a roupa dela, coloco uma saia, a saia está com esse movimento, com esse ritmo. Lembra do ritmo lá da onda? O ritmo de movimento, ela chegou repentinamente e quando a pessoa está correndo numa direção e de repente ela encosta numa parede, a saia ainda vai estar, né, no movimento que ela estava antes, porque ela veio no movimento mais lento do que o corpo. Então, essa é a ideia que eu estou transmitindo aqui. O cabelo é a mesma coisa. Eu gosto muito de movimento do cabelo. Acho que é uma coisa que dá muito essa ideia de ritmo também. Aí por isso que eu botei o cabelo esvoaçado aqui. Como se ela acabou de chegar, né? Acabasse de chegar e encostou na parede. Estão ouvindo aí? Sim, sim. Tá, beleza. Então aqui, aí dentro do programa, eu tenho que às vezes separar o personagem numa camada, deixar ele fechado, abrir só para o cenário. Por quê? Porque é melhor para eu trabalhar, né, peça por peça. Se eu estivesse fazendo uma animação ou trabalhando para um estúdio de animação, eu também a animação em camadas na hora de edição do filme, ela fica assim, tem o plano de fundo, tem o background lá atrás, ó, você tem o céu. Aqui eu poderia, para eu dividir pouco essa imagem, eu poderia ter só o céu às vezes junto com o fundo lá atrás do mato e tal. Aí depois o chão, essa ponte aqui atrás, depois essa viga aqui com esse pórtico, e depois vem um personagem antes desse pórtico aqui e a personagem principal depois. Essas camadas que você vai adicionando. Dentro do programa tá assim. Por exemplo, essa personagem aqui, ela tá na frente dessa. Vamos de frente para trás. Então, no primeiro plano. No primeiro plano tá ela, no segundo, esse arco, no terceiro é o Lorde, em quarto o chão. O chão poderia estar junto com esse arqueduto aqui, com essa ponte. E atrás poderia estar separado ou poderia estar blocado junto também esse mato, o céu, enfim. De uma forma mais simples, para não ter muita complicação, você pode diminuir o número de camadas. Mas essa é feito assim, você vai botando, você tem essa disponibilidade. No caso do desenho, quando você faz num papel, você não tem, né? Então é muito mais trabalhoso nesse sentido. Aqui, como você tem dentro dos programas gráficos, aí tem essa disponibilidade, então vamos usar aquilo que facilita, né? E aí, quando eu estou fazendo, por exemplo, o desenho aqui desse arco, às vezes eu desenho coisa que não necessariamente vai aparecer, mas eu ainda não sei. Então, por exemplo, essa parte aqui que tá atrás da personagem, no quadro seguinte ele não vai aparecer. Se o desenho fosse como o desenho a lápis, eu teria já que planejar todo esse espaço dela aqui e definir todas essas bordas e fazer com calma. Mas isso também é bom ser feito no esboço, porque aí você define exatamente isso que eu quero, eu vou deixar desse jeito. Então, o planejamento prévio no papel, ou mesmo que fosse todo no computador, feito rabiscado também, ele ajuda a gente a saber muito bem o que a gente quer, planejar, e quando a gente está fazendo para uma editora, quando a gente está fazendo para um escritor ou para um diretor de arte, é bom que esteja assim, porque ele também pode dar o pitaco dele e falar, não, aumenta esse personagem, traz ele um pouquinho mais para o canto, eu preciso de um espaço aqui para o texto. Então isso acontece muito. Por isso que também o desapego, muitas das coisas que você vai fazer às vezes não vai aparecer. Vamos supor, eu desenhei a saia dela aqui com muito detalhe e tal, e no final das contas apareceu só essa parte aqui. É desapegar, né? Ou você já tem um planejamento, sabe que você nem vai perder o tempo de ficar fazendo detalhe onde não tem necessidade, porque o foco principal é a hierarquia da mensagem que eu tenho que passar, o contexto entre esses dois personagens,
e o cenário um pouquinho para justamente mostrar que época, que contexto de ambiente, né? Então é por isso que eu, por exemplo, a gente percebe aqui nos tijolinhos que tem aqui da construção lá atrás, eu não preciso desenhar todos os tijolos, todos os blocos, né, de pedra, na verdade, porque o nosso cérebro ele completa essa imagem. E a gente nem está com foco lá. O foco está entre esses dois aqui. Onde eu tenho que dar atenção é no rosto dessa personagem, na expressão dela, no que ela está escondendo. E também ele, né, é o segundo ponto mais importante. Mas na verdade eu posso dizer que é tão importante quanto, porém, como ele está um pouco mais distante, o foco principal é detalhar mais ela, embora ele esteja com um razoável número de definições aqui de desenho. Eu tenho essa questão também que eu acabo desenhando com muito detalhe. Eu tenho até dificuldade, às vezes, de abstrair um pouco. Essa é uma coisa que eu tento fazer de trabalho em trabalho, tentar diminuir um pouco o número de informação, porque às vezes é perda de tempo também, né? Então, tudo isso é levado em consideração na hora de fazer um trabalho. Na hora de dividir essa cena também, esse preto que está aqui, tipo nanquim, né? Porque o tipo de traço que eu gosto, assim, que eu estou aplicando, ele imita a caneta nanquim antiga. Então eu cresci vendo esse tipo de coisa e é o que eu gosto de fazer. Então está remetendo a esse tipo de estilo. E quando a gente está trabalhando no computador, eu também consigo separar os tons. Então, por exemplo, a gente vê que esses tijolinhos aqui de trás estão num cinza mais claro. O que ele dá a ideia? De perspectiva aérea, aquilo que eu falei do Leonardo da Vinci. Quanto mais distante a coisa vai sumindo da cena, vai ficando mais esbranquiçada. A gente pode ver o mato lá atrás, que ele vai ficando num tom quase fundindo com o tom do céu. Tudo que está mais distante vai perdendo a tenacidade, né? Vai ficando mais fraquinho, e aí você consegue dar atenção para aquilo que está mais forte, mais definido, que são esses dois. Então eu vou também enfraquecer esse arco daqui. Nessa cena eu já começo a separar luz e sombra. Um fim de tarde, imagina uma luz de fim de tarde que está pegando ela aqui só no cantinho, está recortando a imagem dela e quase que fazendo com que ele perceba ela. Pode ser que em minutos ou segundos depois ela se esconda, vá para trás desse muro e ele não veja, só acha que viu coisa, ouviu e não tem nada. Então, essa mensagem que eu estou querendo passar aqui com toda essa situação. E aqui está até onde eu consegui terminar o desenho. Deixa eu voltar aqui. Defini o título também com uma fonte medieval, né, que remete à estética medieval. Ainda vou trabalhar essa questão da luminosidade dessas pedras aqui, porque eu ainda não tive tempo para isso, né? Ou seja, a gente pode ver até que tem um esboço aqui em vermelho, que ainda está aparecendo. São coisas que você tem que fazer até o fechamento do arquivo, né, até o fechamento final do trabalho, mas já dá para ver como é que é feita todo esse trabalho de você chegar a definir uma imagem para um cartaz de filme. É muito trabalho que às vezes é separado em etapas também de pessoas que fazem coisas diferentes. No caso, por exemplo, do quadrinho, pode ser uma pessoa que vai fazer só o esboço, outra que vai fazer só a arte final, que é os traços, a nanquim, que é só o contorno, outra que vai fazer a colorização. No meu caso aqui, eu estou fazendo a história em quadrinho dentro da Lei Paulo Gustavo, que vai sair, aí eu também falo para vocês aí quando sair, que vai sair até o final do ano, e eu tenho que fazer todo o processo. Então eu tenho que dividir e me organizar em processos. Uma hora eu estou fazendo esboço, outra hora eu estou... Aliás, uma hora eu estou pesquisando, fazendo esboço, fazendo algumas definições, diagramando, depois juntar aquilo tudo para aquilo virar uma história em quadrinho do início ao fim fechada. E assim também é uma capa, assim também todo esse trabalho de arte gráfica, né? Filmes também. Então, essa é a história que eu quero passar para vocês em relação
ao trabalho do desenho, o que envolve? É bastante coisa, bastante informação. Claro que a gente não aprende tudo de uma hora para outra, a gente vai aprendendo com o tempo, eu mesmo ainda estou aprendendo muita coisa, a gente nunca para de aprender e a gente tem que continuar tentando, continuar buscando essas coisas para a gente poder dar sentido ao que a gente está fazendo, né? E também não parar, senão a vida para de ter sentido. A gente tem que continuar e tem que continuar aprendendo e sempre vai ter coisa para aprender. Perguntas geram perguntas. É assim que as coisas são. Então fica aberto aí para vocês, se quiserem perguntar alguma coisa. Deixa eu fechar aqui a apresentação. Eu quero agradecer aqui ao Vitor, que me ajudou bastante. Agradecer a Secretaria de Cultura, agradecer a quem pôde participar. Valeu, Vitor. Aí, ó. Vocês salvaram meu. Obrigadão aí pela ajuda, tá? Salvaram então meus contatos. Qualquer coisa que queira me perguntar, depois também eu vou falar para vocês que eu vou editar isso aí. Vou jogar no YouTube, né? Vou ver o que eu consigo editar dessas várias paradas que a gente teve aí. Mas eu vou levar essa videoaula aqui pro YouTube, então, e depois falo com vocês também para vocês poderem pegar de novo, se quiser estudar de novo o que eu falei. Então, agradecer mais uma vez aí a participação de vocês, né? Obrigado mais uma vez do Vitor aí, que me ajudou bastante, tá? E pode me perguntar, pode mandar contato, o que for, tá? Qualquer coisa que quiser aí de ajuda aí, né, no seu caminho. Então, valeu, gente. Obrigadão, tá? Obrigado aí por terem participado. Um abraço para vocês. Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau.